Vamos ler a palavra do Senhor, amados. Estamos aqui no terceiro elo da campanha, as 7 casas onde Jesus entrou. Na primeira casa, Jesus entrou e levou salvação, casa de Zaqueu. Segunda casa, Jesus ali entrou na casa de Jairo e, além de ressuscitar a filha, a menina de 12 anos que havia morrido, Jesus quebrou uma maldição de incredulidade que havia naquela casa, né? Pessoas da casa de Jairo passaram: morreu, acabou, hein? Tem mais jeito não. Então Jesus foi lá e quebrou isso e expulsou, né, a incredulidade dali, né? E hoje nós vamos falar do que aconteceu na terceira casa que Jesus visitou. João capítulo 2, a casa situada em Caná da Galileia. Bem, queridos, vamos falar sobre as bênçãos que Jesus levou para essa casa. Que bênçãos foram essas, pastor João? As bênçãos da transformação e provisão. Amém, queridos? Quem precisa que algo na sua vida seja transformado, levante a mão. Quem precisa da provisão do Senhor em todas as áreas da tua vida, diga glória a Deus. Quem vai receber essas bênçãos, diga aleluia. Vamos orar então, queridos. João capítulo 2, você que está aqui, abra a Bíblia, você que está em casa também. Se você já abriu, se você já encontrou, feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, entramos na Tua presença por intermédio da fé e da oração. Te agradecemos porque o Senhor nos deu este privilégio de separar esse tempo para estar na Tua presença, para estar na companhia dos nossos irmãos de fé, para estarmos aqui, ó Deus, nos alegrando diante do Senhor. Te agradecemos também por aqueles que têm a oportunidade de acompanhar este curso através da internet. O Senhor é o Deus de longe e é o Deus de perto. O mesmo Deus que está aqui também está alcançando os nossos queridos em casa. Nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Derrama sobre nós as suas bênçãos nesta noite. Envia teus anjos na nossa casa, Pai. Se alguém está enfermo, se alguém está enfrentando um problema difícil, se alguém está apreensivo acerca de alguma situação, que ele encontre paz, consolo e conforto através do teu poder. Agora nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor libere, Pai, estas bênçãos de provisão e transformação na nossa vida e também no nosso lar. Te agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém, amados? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus, ou seja, Maria estava lá. Maria foi convidada. Jesus também foi convidado com seus discípulos para este casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela disse aos serventes: façam tudo o que ele vos mandar. Amém, amados? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Só para esclarecer, queridos, o que é metretas? É um tipo de medida líquida que corresponde a 80 a 120 litros. 80 a 120 litros. Então, versículo 7: Jesus lhes disse: enchei de
água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e ali manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, queridos? Amém. Quem crê que o Senhor também está manifestando a sua glória entre nós aqui nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assente no seu lugar, amados. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Olha aqui, meu pastor. Você observa uma coisa interessante, né? Você que está aqui, você que está em casa, preste atenção na palavra de Deus, porque tem algo que é interessante aqui nessa ministração. Veja como as necessidades, elas variam de pessoa para pessoa e de lugar para lugar. Como eu disse agora há pouco, numa casa, Jesus levou salvação. Em outra casa, ele ressuscita uma jovem recém-falecida e quebra a maldição de incredulidade. E nessa casa, Jesus leva duas bênçãos maravilhosas, bênçãos extraordinárias. Uma delas se chama transformação. Aleluia. E a outra, provisão. Amém. Você crê que Deus tem poder para transformar a nossa situação? Amém. Você crê que Deus pode suprir, Ele pode prover aquilo que nós precisamos? Olha que coisa maravilhosa. Nós temos aqui no Evangelho de João, capítulo 2, que nos versículos que li agora há pouco, o início de Jesus, o início do ministério de Jesus aqui, o seu ministério de milagres. O primeiro milagre que Jesus realizou foi dentro de uma casa. Não foi numa sinagoga, não foi no Monte das Oliveiras, não foi na praia, não foi na rua. Jesus realizou o seu primeiro milagre dentro de uma casa. Segundo ponto, Jesus realizou o seu primeiro milagre por ocasião da união de um homem e de uma mulher. Eles estavam constituindo família. Olha como Deus tem um carinho pela família, como Deus ama a família. Por isso, você que está aqui, você que está aqui em tudo, você que está em casa, não desista da sua família. Amém. Glória a Deus. Esse mesmo, essa mulher, esse mesmo, esse meu filho, essa minha filha. Não quero nem saber. Não faça isso. Ore, entregue nas mãos de Deus. Se se nós que somos mortais, pecadores e cheios de falhas, se nós com todos os nossos defeitos, nós amamos a nossa família, o que dirá Deus? O primeiro casamento, olha que coisa, o primeiro casamento foi Deus que fez. Não tinha o pastor, não tinha o padre, não tinha o líder religioso, não tinha um juiz de paz lá no Jardim do Éden. Então Deus fez o primeiro casamento, Deus casou a mulher, Deus os abençoou. E Deus disse assim: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Quando Deus formou a família através da mulher, a Bíblia diz que Deus falou assim: que viu Deus que era bom. A única coisa que Deus viu que não estava bom é quando Deus olhou para o jardim do Éden e viu Adão sozinho. Aí Deus falou assim: não é bom que o homem viva só, porque
Deus trouxe ali a união entre um homem e uma mulher para que ele pudesse resolver o primeiro problema que estava se apresentando nesse planeta chamado Terra. Que problema era esse, pastor? O problema da solidão. Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu solitário? Você já foi acometido por esse mal da solidão? Então é por isso que Deus coloca alguém do nosso lado. É por isso que Deus ama a família. É por isso, olha, aí fora o pau pode estar quebrando, pode estar tudo desmoronando. Mas se você tem a família, se você tem uma família unida, essa família vai atravessar todo tipo de percalço do teu lado e vai te ajudar. É um ajudando o outro, né? Quando um está desanimado, né? Aí o marido chega para a esposa e dá uma palavra. Se é o marido que está abatido, aí vem a esposa. Às vezes é os dois que estão caidando, abatido, desanimado, aí vem os filhos. Quantas e quantas vezes na minha vida, queridos, eu já me senti desanimado, triste, abatido. Aí de repente vem a pastora e traz uma palavra. Às vezes vem o meu filho ali, menor, o meu outro que mora em Curitiba. Nós somos seres humanos, ninguém está rindo todo dia, ninguém está soltando rojão todo dia. A gente tem os nossos momentos de lutas. Verdade. O próprio Jesus disse isso. Olha o que Jesus falou. Jesus, o Filho de Deus: a minha alma está angustiada até a morte. Que angústia que Jesus estava sentindo lá no Getsemane. E ele suou tanto, né? A agonia era tão intensa que ele suou gotas de sangue. A roupa dele ficou encharcada de sangue. Então veja como é importante a família. Por que eu estou dando essa palavra aqui em todo auditório? Porque a família é uma bênção de Deus. Ali fora esse mundo podre, caído. Quando eu falo do mundo podre, eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou falando do sistema caído. O mundo é um sistema. Por isso a Bíblia declara que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então esse mundo caído ali, com todos esses conceitos errados, eles dizem o quê? Família, casamento é uma olha que absurdo. Família, casamento é uma instituição falida. Olha os valores do mundo. Por isso, gente, crente que quer ser amigo do mundo vira inimigo de Deus. Verdade. Nós estamos vivendo, amados, se firme com Deus. Tenho batido nessa tecla. Se você pode, venha para a igreja participar de grupos de ensinamento, venha aprender a palavra de Deus, porque Paulo falou para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas apostatariam da fé. O que é apostatar? É esfriar na fé. E elas procurariam falsos mestres. E esses falsos mestres vão falar o que elas querem ouvir. O que elas querem ouvir? Está pecando? Continua. Está na prostituição? Continua. Está se drogando, está se viciando, continua. Quer se entregar a práticas erradas? Quer mudar a realidade, né, que o Criador criou? Quer deixar de ser homem? Quer deixar de... Não tem problema. Não é o que falam aí fora. E está cheio de gente falando isso. Está cheio de gente pregando que está legal. Não está legal. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. O mundo está distorcido. Então você vê Jesus, o que ele faz? Ele vai começar um milagre. Jesus foi pego aqui de surpresa. Puxa vida, eu cheguei aqui, vim para um casamento, já vou ter que fazer um milagre. Não, ele sabia que ia acontecer ali. Mas ele deixou para iniciar o seu ministério de milagres dentro de uma casa e por ocasião de um casamento, da união de um homem e de uma mulher. Amém, amado? Por isso vale a pena. Quando você sentir dúvidas no coração, será que Deus vai me abençoar? Será que Deus tem plano com a minha família? Será que a minha família pode voltar a ser feliz? Acredite, queridos. Glória a Deus. Olha como Jesus priorizou a família. Olha como Deus
Jesus foi lá, abençoou outra vez uma outra união. E Jesus faz o que? Ele leva nessa casa duas bênçãos: transformação divina. E o que é transformação divina? É uma ação de Deus que muda uma realidade na nossa vida. E é uma realidade triste, é aquilo que a gente não consegue, é aquilo que a gente quer fazer, a gente tenta, a gente gasta tempo, gasta dinheiro, a gente perde esforço, energia, e você não consegue. Aí Deus vai lá e faz o impossível, Deus transforma. Eu pergunto aqui nessa noite, quem já foi transformado aí? Levanta. Amém. A tua vida hoje é diferente? Sim ou não? Sim. Quem lembra da tua vida? Quem lembra da tua vida antes de conhecer Jesus? Levanta a mão. Mudou alguma coisa? Mudou ou mudou? Sim ou não? Então você é a prova viva. Glória a Deus. Você é o arquivo vivo, você é o arquivo mortal, você é o arquivo vivo. Glória a Deus. Glória a Deus, aquilo que Deus fez na tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor, você é a prova viva. Olha como é que era a tua vida antes de você conhecer Jesus. Então Jesus levou transformação e provisão. E o que é a provisão? É a ação de Deus para suprir a necessidade humana. E qual é a tua necessidade aqui nessa noite? Eu não sei. Alguém aqui pode dizer que tenha necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades financeiras, mas independente. Olha como é que se você tem um problema de saúde, a pessoa está com um problema no coração, ele não pode procurar um pediatra. Ele tem que procurar um cardiologista, ele tem que procurar um médico específico. E se ele tem vários e vários problemas, vai ter que marcar médico para várias especialidades. Mas Jesus não. Jesus é o médico dos médicos. Ele tem a receita, ele tem a solução, ele tem a resposta para todas as nossas necessidades. Você não precisa procurar mais ninguém. Eu vou ali naquela religião, eu vou ali naquele não sei o que, eu vou buscar. Gente, em Jesus você tem tudo que você precisa. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. E aí Jesus vai lá nessa casa e a gente vai observar aqui, que coisa maravilhosa, quais lições a gente pode aprender com essa visita. Quem crê que enquanto a gente está aqui, Jesus está visitando a tua casa? Amém. A gente está visitando a tua casa, visitando a tua família. Jesus está visitando a tua vida aqui durante esse culto. Enquanto você está aqui participando do culto, queridos, Jesus está agindo. Quem crê, diga glória a Deus. Olha para a tua vida no versículo 2. Olha, as bênçãos da transformação e da provisão divina, elas se manifestam. Mas se manifestam onde? Onde Jesus é bem-vindo. Jesus é bem-vindo na tua vida. Olha, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí, ó. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Olha aqui para mim, gente. O sucesso de um projeto dependerá se Jesus está dentro dele ou não. Quem tem sonhos e projetos aí na tua vida, na tua família, levanta a mão. Jesus está dentro dele? Porque tem gente que Jesus não tem lugar. Você sabia que a maioria das pessoas aí fora que está sofrendo, e talvez aqui aconteceu com gente aqui, o último lugar, a última porta que as pessoas batem é Jesus. Primeiro ele tenta, gasta dinheiro, vai nas drogas, vai não sei aonde, vai nas heresias, nas religiões da vida, e aí depois que tudo dá errado, aí ele procura Jesus. Você chegou a passar por uma situação assim? Quem passou? Todos estão errados, vai tentando ali, tentando aqui. Mas olha, esse casal aqui, esse casal que a gente acabou de ler aqui, ele faz uma coisa interessante. Ele está começando um projeto. Que projeto é esse? Projeto de família, casamento, né? Vamos constituir uma família. Olha, convido. Quem lembra que quando você casou? Levanta a mão mesmo. Aí você faz uma listinha, não faz? Lista de convidado, né? Porque você vai preparar ali a comida, a recepção, né? De repente, uma cerimônia religiosa é aberta para todos, né? Mas aí na hora do comes e bebes,
amigo, esse vizinho, esse aqui não tem como tirar. Olha que coisa maravilhosa, eles convidaram um monte de gente. Mas eu imagino eles ali, ó, não pode faltar aqui dentro de casa Jesus, não pode faltar os discípulos e, consequentemente, Maria, que era mãe de Jesus. Amém, queridos? Então vamos convidar essa família abençoada para estar aqui com a gente. Que coisa maravilhosa é quando Jesus ele tem o primeiro lugar nas nossas vidas. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que Jesus não era avesso à vida social. Jesus se socializava. Jesus estava atento à necessidade das pessoas. Eu fico observando, tem alguns crentes, graças a Deus aqui não tem isso, mas tem alguns crentes que parecem até eremita. Já ouviu falar em eremita? É aquelas pessoas que moram dentro da caverna, isolado. Agora eu aceitei Jesus, acabou meu contato com o ímpio. Sim, você tem que ter contato com o ímpio para evangelizar, para falar de Jesus para ele, para falar do amor de Deus. Você não vai se assentar na roda dos escarnecedores, você não vai trazer para a tua vida essas práticas mundanas e pecaminosas, mas você vai se relacionar com eles no sentido de levar o que você tem para ele, que é Jesus. Tem alguns crentes, depois que ele se converte, ele se afasta de tudo quanto é pessoa que não conhece a Jesus. Como é que você vai evangelizar essa pessoa? Como é que você vai trazer ele para a igreja se você não se relaciona com pessoas que não servem a Deus? E eu observo uma coisa interessante: sempre Jesus vai colocar no nosso caminho pessoas que ainda não servem. Amém. Você acredita nisso? Levante a mão. Amém. Aonde, pastor? Às vezes você está lá no salão fazendo unha, você está lá fazendo lá o cabelo, a progressiva, né? Progressiva, eu falo, né? A progressiva. Você está lá na mecânica, você está lá na oficina, você pegou um Uber, a senhora sabe disso. Andei com o carro quebrado um dia desse aí, precisei pegar o Uber. Todo taxista começava a falar: eu vim lá do Pará, eu vim lá do Fortaleza, eu vim do Rio Grande do Sul. Aí eu estou só esperando a brecha, estou só esperando. E aí eu pergunto: você faz parte de uma igreja? Eu já faz parte de uma igreja? Não. Aí então, olha só, deixa eu te me apresentar. Eu sou pastor, sou da igreja quadrangular, a igreja fica no bairro Monte Alegre. Posso pegar seu telefone? Aí eu já pego o telefone, e aí eu já vou mandando mensagem, vou mandando áudio. A gente tem que fazer a nossa parte, queridos. Amém, amados? Quantas e quantas pessoas Deus põe no nosso caminho e a gente, não, agora é só com o irmão. Como é que você vai ganhar gente para Jesus assim? Aí Jesus está lá nessa casa. Amém, amados? Então a bênção de Deus se manifesta aonde? Quando nós convidamos, fazemos sobre esse casal, um casal inteligente. Você quer que as coisas mudem lá na tua casa? Quem quer? Convida Jesus. Começa o dia, né? Orando, abençoa o teu lar, abençoa a tua família. Tem uma oportunidade de vir para a igreja, como é o caso aqui de hoje, vem para o culto, participa da reunião, vem orar pela tua família, vem trazer a presença de Jesus para dentro da tua casa. E aí você vai observar uma coisa interessante aqui no versículo 13. Olha para sua vida. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: olha aí, o que ela disse? Não tem mais vinho. Olha aqui, ó. A presença de Jesus, quem tem a presença de Jesus aí na tua vida? Mas a presença de Jesus não impede que a gente venha sofrer alguns contratempos na vida. Tem gente que tem uma concepção errada: vou entregar minha vida para Jesus, nunca mais vou ter problema, vai ser um mar de rosas. Quem disse isso? Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco para que a nossa fé seja exercitada. E o que aconteceu ali? Um casamento, eu estava pesquisando um dia desses, o casamento judeu durava 7 dias. Imagina o povo comendo e bebendo. Fizeram um cálculo que a comida ia dar e não deu. No caso ali, a bebida, né? O vinho, que não é esse vinho que a gente conhece, embriagante. E aí acabou por quê? De repente veio gente demais. Convidaram para Chile. Ontem o negócio aqui ficou meio estreito, não foi? Cadê a Tereza? Ficou
E olha, queridos, aprenda uma coisa para a gente orar em alguns minutos. Todas as vezes que vier um contratempo na tua vida, uma situação inesperada, não se desespere. Se você não fez nenhuma bobagem, você não fez nada errado, mesmo assim a situação dele, entregue na mão de Deus. Deus tem um propósito aí. Glória a Deus. Amém, meu amado? A gente precisa aprender a exercitar a fé. A fé é exercitada nos momentos difíceis. E agora acabou o vinho, e o que Maria faz? Olha aqui, ó. Maria sabia quem era Jesus. Maria tinha recebido a visita do anjo Gabriel, e o anjo falou o que é para ela? Ó, esse que vai nascer no teu ventre é o filho de Deus. Aleluia. Esse que vai nascer de você é aquele de quem os profetas profetizaram. É o filho de Deus que está sendo gerado no teu ventre. Então agora Jesus está com 30 anos, um problema se manifesta, uma crise se instala dentro de casa. Maria falou o quê? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar meu filho, vou chamar Jesus e vou falar para ele, ó, resolve aí, porque essa família é amiga nossa. Ela quis dar um jeito, resolve aí. O que Jesus falou para ela? Ô, mulher, olha como Jesus fala. Não, ele não foi desrespeitoso com ela. Ele agora, como filho de Deus, ele diz assim: mulher, o que eu tenho contigo? Olha o que ele estava falando assim: a minha hora não chegou, não é hora de eu agir. Eu imagino que ela estava dizendo assim, imagina ela pensando assim: olha, faça um milagre, porque vai ficar mais fácil para todo mundo entender que você é o filho de Deus, que você é poderoso, faça isso. Deus falou assim: não, a minha motivação não é essa. O que eu tenho com isso? Ainda não chegou a minha hora. Amém, queridos? E olha que coisa interessante, quando Maria ouviu essa palavra, ao invés de ficar revoltada, empurrada, chateada, porque tem gente que ele tem dificuldade de ser advertido. Você conhece gente assim? Tem gente que você vai falar alguma coisa para ele, uma simples admoestação de 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, vira uma coisa de 1 hora. Quando Maria ouve essas palavras, ela sai de cena, vai onde estão os servos ali, os serviçais, os trabalhadores, os empregados da casa, e diz assim: olha, tudo que aquele homem me mandar, obedeça. Amém. Aleluia. Tudo que ele mandar, ó, daqui para frente é com ele. O que ele mandar, faça. Amém, queridos? Quem quer ser abençoado aí, levante a mão de amém. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E aí Jesus vai fazer as coisas mais. Olha que coisa, gente. Olha para a sua Bíblia para a gente concluir o orar. Ó, versículo 7, olha para a sua Bíblia, que coisa maravilhosa. Diz aqui: Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga assim: a obediência a Cristo produz resultados. Quem vê isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você já imaginou a pessoa começar um casamento passando uma baita de uma vergonha, uma baita de uma humilhação? A casa lotada de gente acabou vindo. Era uma desfeita, era uma desonra total. Mas aquele casal, olha como é que vale a pena você investir na presença de Deus na tua vida, na tua família. Aleluia. Aquele casal lá atrás não se esqueceu de convidar Jesus. Agora o carro apertou, veio um problema, Jesus estava ali, e Jesus usa o seu poder para quê? Para não deixar que aquele dia fosse marcado por um evento ruim. E olha, Satanás muitas vezes quer estragar a nossa alegria. Às vezes você está ali planejando alguma coisa, querendo fazer algo que vai ser bênção para a tua vida, para a tua família, para a tua vida profissional, e aí Satanás quer colocar ali areia lá no peixe,
quer sujar tudo, né? Mas aí nessa hora nós temos a presença de Deus, amém, queridos? A gente não pode se desesperar, a gente tem que acreditar que Deus tem um propósito, e quando Deus tem um propósito na nossa vida, os propósitos dele jamais serão frustrados. Se eu uma posse, diga glória a Deus. Glória a Deus. Faltou vinho, mas Jesus estava ali. Quem sabe para a gente orar aqui nessa noite, está faltando algo na sua vida. Está faltando algo na sua casa. Talvez está faltando algo aí dentro de você agora. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, querido. Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, eu creio que Ele está, Ele vai suprir aquilo que está faltando. Ele é Deus de provedor. Faltou vinho, acabou a alegria, era vergonha. Com todo mundo desesperado, imagina ali cochichando ali pelo canto, o pai chamando a noiva, chamando o noivo, aquela correria, falou que agora, como é que a gente vai fazer? Onde é que vai comprar isso? Mas Jesus estava ali. Amém, queridos? E aí Jesus faz um milagre, faz aquela obra de transformação, traz provisão ali naquela casa, e aquilo que tinha tudo para se tornar uma grande vergonha, aquele casal, aquela família, todas as pessoas, gente que é tão profissional ali, o mestre-sala. O que é o mestre-sala aqui? Ele era o experimentador de vinho profissional. E aí ele chama o dono da casa. Tudo que Jesus faz é perfeito. Ele chama lá o pai da noiva, chama o noivo, chama os familiares, fala assim: olha, eu tenho que fazer um elogio aqui, tem que fazer uma menção honrosa aqui. Toda pessoa quando vai casar, o chefe da casa coloca primeiro o vinho bom, e depois que todo mundo bebeu, já não quer saber mais nada, aí ele vai lá e pega o pior que tem. Mas aqui foi diferente, a primeira vez na minha vida que eu vi isso. O melhor foi servido no final. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Quem sabe para a gente orar e concluir nessa noite? Tem gente aqui ou até em casa, mas olha, eu estou no final. Estou no final das minhas forças, estou no final das minhas expectativas, das minhas esperanças. Mas é aí que Deus pode se manifestar na tua vida e te surpreender de forma maravilhosa. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Vamos orar aqui nessa noite. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, para se colocar de pé na presença do Senhor aqui nessa noite. Amém, irmãos? Olha aqui, pastor. Tem um segredo aqui para que a provisão e a transformação divina se manifestem na nossa vida. Que segredo é esse, pastor? Fazer tudo o que Jesus mandava. Ah, pastor, tudo não, vou fazer algumas coisas. Se eu gostar, aí eu não faço. Mas tem que fazer tudo. O problema é que a gente é muito seletivo. Não, isso aqui não, isso aqui, isso aqui quero. Não, isso aqui eu não quero. Imagina, Jesus falou para os servos: olha, cadê aquelas vasilhas, aquelas talhas lá de barro? Está aqui. Bota água. As talhas estavam vazias, não tinha mais ninguém, acabou tudo. Bota água. Sim, senhor, vou botar. Aí botou as vasilhas, encheu tudo de água. Jesus fala o quê? Agora pode ir, serve para o povo. Você consegue imaginar o que passou na cabeça dos empregados? Peraí, a gente está precisando de vinho. E olha, nós conhecemos a história. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, mas até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Ninguém conhecia Jesus como Filho de Deus, como aquele que ressuscitava mortos, aquele que pregava mensagens maravilosas. Jesus estava no casamento. Aí Jesus fala assim: ô, pessoal, vem cá, enche isso aí de água e dá um pouco. Olha aqui, seria pior ainda, humanamente falando, era melhor não servir nem nada. Chegar para o pessoal e falar assim: olha, desculpa aí, mas olha, aconteceu imprevisto, acabou o vinho, perdão aí, desculpa aí essa falha nossa. Era muito melhor do que botar água. Mas os servos, o dono da casa, o noivo, a noiva, eles acreditaram. Aleluia. Quando a palavra de Deus é liberada e ela encontra um coração aberto, gente, sabe o que acontece?
Você fala assim, meu Deus, parece que eu estou pisando em falso, eu estou com medo. Mas aí de repente a palavra de Deus vem no teu coração e você fala assim, olha, Deus está na frente, esse negócio vai dar certo, Deus vai abrir a porta. Olha, parece que está tudo fechado, parece que está dando tudo errado, mas eu não sei como, mas uma coisa está me impulsionando aí para frente, a não desistir, a continuar acreditando. E olha, Deus vai pegar você pela mão, vai te levar do outro lado e você vai conseguir. Amém, amados? Feche os seus olhos então, tenha um momento no meu coração. Nós vamos adorar a Deus com a canção. E logo assim nós vamos orar pela nossa família. Já pega a sua cartela, segura as mãos e vamos adorar o Senhor com a canção. Aleluia. Seja bem-vindo aqui. Aleluia. A casa é sua. Pode entrar, desvazio de mim, Verdade. desvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, Nós queremos nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar pela nossa vida e pela nossa família. Você que está com a cartela da família, segure nas mãos agora, queridos. Família é bênção de Deus. Você já parou para pensar se Jesus não tivesse se encontrado? Às vezes, quando a gente está em crise, quando a família está em crise, você chama o pai, chama a mãe, não vai nada. Chama o vizinho, chama o amigo, fala com um monte de gente. Mas se Jesus, onde é que fica? Aquele casal estava começando a vida hoje, mas na lista de convidados, Jesus não podia faltar. Não pode. Vamos começar a nossa união, vamos começar a nossa família com a bênção de Deus. Valeu a pena, queridos. Valeu a pena. E nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Apresente a sua família para Deus, apresente a sua vida. Quando a gente fala as casas onde Jesus entrou,
não significa necessariamente apenas família. É a família e a nossa própria vida. Nós somos casa, nós somos morada de Deus. Quem sabe está faltando alguma coisa aí na tua vida, está faltando alegria, você não tem mais expectativa de nada, você está desanimado, você está cheio de pensamentos assim para baixo, você não está acreditando em muita coisa, você está batido, desanimado. O que está faltando? Jesus vai prover. Estava faltando vinho, estava faltando alegria, estava todo mundo ali se olhando, preocupado, mas Jesus falou: eu vou usar o meu poder para transformar essa realidade em bênção. Eu vou usar o meu poder para trazer provisão aqui nessa família. Eu vou trazer o que está faltando aqui. E a pergunta que nós fazemos é: o que está faltando para você hoje? O que está faltando na tua casa? O que está faltando na tua vida? O Deus provedor, o Deus transformador está aqui. Vamos orar ao som desse fundo. Feche os olhos e fale com Deus agora. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque cremos que o Senhor está aqui, Pai. Cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. E eu quero pedir ao Senhor nesse momento, ó Deus, assim como o Senhor entrou naquela casa, lá em Caná da Galileia, onde o Senhor operou o seu primeiro milagre terreno. Ó Deus, ali o Senhor levou transformação, o Senhor transformou água em vinho, e o Senhor supriu a necessidade daquele jovem casal que iniciava uma vida hoje. Deus, transforma a nossa vida, transforma, Pai querido, transforma-nos por dentro e por fora. Porque quem sabe há pessoas aqui que estão destruídas emocionalmente por dentro, estão fragilizadas, desanimadas, sem nenhum tipo de perspectiva, pessoas que estão lidando com sofrimentos prolongados, e elas estão achando que isso não vai mais mudar, que essa situação vai ser assim mesmo. Oh Deus, transforma essa pessoa por dentro. Ó Deus, que o Senhor possa encher esse coração de fé, que a dúvida dê lugar agora a certeza de vitória. Se está faltando alguma coisa, Pai, nessa vida, nesse lar, nessa família, que o Senhor possa trazer, Pai, a provisão, que o Senhor possa ver portas que estão fechadas. Ó Deus, se há doença, se há problemas de vício, se há crise, seja lá qual for o problema, Deus, traga o que essa pessoa precisa para que a alegria, a felicidade dela seja completa. Ó Deus, a tua palavra declara que pessoas ficaram maravilhadas. O profissional responsável por experimentar vinhos, ele disse: nunca vi uma coisa igual a essa. Ele saiu dali maravilhado, ele saiu dali surpreendido. Ele foi impactado pro resto da vida por esse milagre que ele presenciou, algo fora do comum. Ó Deus, que coisas fora do comum aconteçam conosco, aconteçam na nossa casa, que pessoas próximas a nós também possam observar o que o Senhor vai fazer conosco e sejam impactadas, sejam influenciadas de forma positiva. Nós apresentamos ao Senhor nesse terceiro elo desta campanha, apresentamos ao Senhor a nossa vida, apresentamos o nosso lar, abençoamos, ó Deus, e apresentamos a Ti as pessoas que estão relacionadas aqui nessa cartela, os nomes, as fotos, que o Senhor alcance essas pessoas agora, que haja uma transformação, que elas sejam tocadas pelo Senhor, onde elas estiverem agora, Pai, que elas sejam alcançadas. Tanto nós que estamos aqui, como aqueles que estão em casa, acompanhando o nosso culto através dessa transmissão. Nós te louvamos e te agradecemos pela vitória que já é nossa, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para os céus e diga comigo assim: olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê que vai glória a Deus? Ele crê que Ele traz provisão e transformação da tua vida hoje, diga amém. Você pode aplaudir o nome dele? Amém. Se acende, amados. Glória a Deus.
posse dessa palavra que você ouviu. Amém? Jesus transforma, por mais medo, por mais complicado que seja o quadro, Jesus pode reverter. Amém? O que restava para aquela família era vergonha e humilhação. Com certeza, se Jesus não tivesse ali, aquela noiva nunca ia esquecer daquele dia. O dia que era para ser lembrado como um dos dias mais felizes, seria um dia de vergonha. Mas Jesus fez o milagre. Amém, irmãos? Transformou e proveu aquilo que faltava. Quem crê que você leva para casa, você veio buscar perante a mão de Deus. Amém. Glória a Deus. Olha a mão de Jesus de novo, amados. Muito bem. Vamos pedir de oração, caminho de oração. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que está aqui na igreja, você que está em casa acompanhando o culto, se você trouxe oferta, trouxe seu dízimo, trouxe uma semente de amor para plantar no altar do Senhor, pegue nas suas mãos agora e vamos semear aqui o que temos de melhor para abençoar a obra de Deus. Os que estão em casa, temos aqui a conta corrente da igreja para que você possa fazer a sua semeadura. Vamos orar? Pai, abençoa teu povo que vai dizimar e ofertar nessa noite. Que a provisão do Senhor, que as suas bênçãos se manifestam na vida deles. Nós os abençoamos e consagramos a semente dos seus filhos, sejam aqueles que vão semear de forma presencial ou através da internet. Pai, que o Senhor abençoe, trazendo provisão. E nessa oração também oramos pela nossa irmã Alice, que está enferma e pede as nossas orações. Onde ela estiver agora, ela seja alcançada por essa oração e que receba toda a saúde e bênção do Senhor e ela em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Você que trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, vai adorar com o Senhor nesta noite. Venha voltar se você assim preferir, ou faça isso através aqui da sessão aqui na nossa conta corrente da igreja. Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus abençoe a todos.